FM da cidade. Tivemos aí o Bom Dia Agro com o nosso querido Humberto Ribeiro, também trazendo informações sobre o mundo do campo. E agora a gente vai falar sobre o mundo do teatro, né? Outro mundo fantástico que é o mundo do teatro. Espetáculo que relembra a trajetória da heroína feirense Maria Quitéria, apresentação lírica da vida, e conta a trajetória da heroína feirense que ficou marcada pela valorização da luta feminina por espaços de poder. E sobre esse assunto agora, a gente vai falar com o nosso querido Giovanni Mascarenhas. Espetáculo Quitéria acontece nos próximos dias 19 e 20, às 20 horas, Isso. no Teatro do Cuca. E o nosso querido Giovanni Mascarenhas, diretor do espetáculo, bate um papo conosco. Giovanni, primeiro dizer que é sempre uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Uma honra estar aqui, né? Sempre com você, Fernando, e os ouvintes da Princesa FM, desse programa e maravilhoso. Bom que a gente bate papo no ar, bate papo fora do ar também, né? A gente conversa bastante. Isso. Você é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Obrigadão. E tem uma admiração pela luta que tem com o teatro, que a gente sabe que não é fácil. Não é nada fácil. Não, a arte, de uma forma geral, é bem complicado. Tem que ser muito apaixonado por isso, para não desanimar e seguir adiante. Sim. Mas fala um pouco pra gente do espetáculo Quitéria, que tem agora essas duas apresentações. Fala um pouco pra gente sobre o espetáculo, o que é que está sendo preparado para esses 2 dias. Então, que bom estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a você, Fernando. Então, Quitéria é um espetáculo que estreou um pouco antes da pandemia e a gente teve que parar por conta dela, né? Ficamos 2 anos sem apresentar o espetáculo, fomos pro formato audiovisual, experimentamos esse formato durante a pandemia e agora a gente está retornando. Já tivemos, depois da pandemia, claro, tivemos umas 2 temporadas, mas está sempre retornando pela questão da própria vida da Maria Quitéria. Eu acho que é importante Feira de Santana conhecer quem é essa grande figura conterrânea, né? Nascida em Feira de Santana, é uma figura, um sujeito histórico conhecido em todo o Brasil e que às vezes a gente percebe que as pessoas de Feira também não conhecem. Pois é, Nascida em Feira, uma grande heroína, o Brasil inteiro fala de Maria Quitéria, né? Referência nacional e em alguns casos internacional, e de repente assim até os próprios habitantes da cidade onde ela nasceu não a conhecem. Então a gente tem essa missão de mostrar, de fazer com que as pessoas conheçam a história da grande heroína Maria Quitéria. E que aspectos da história, né, da Maria Quitéria vocês abordam na peça? Porque a gente já, quem vai buscar um pouco sobre a Maria Quitéria vai ver de alguns ângulos diferentes, né? A gente vai ver, claro, obviamente a luta dela na independência, né? Enfim, toda a luta dela, mas tem também um aspecto sobre a vida da pessoa Maria Quitéria. O que é que vocês retratam na peça? Vocês conseguem passar pelos 2 momentos, focam num momento específico? Como é que é isso? Então, a peça ela conta, né, que as pessoas só conhecem aquela passagem que ela se veste de homem para lutar, se alista para lutar na independência, Soldado Medeiros, exatamente. Mas a gente vai buscar um pouco mais a fundo essa história. Então a gente trata da vida da Maria Quitéria desde o seu nascimento, a gente fala sobre esse núcleo familiar dela e até a morte. Então a gente conta, na verdade, a história de vida desses 63 anos que ela viveu. Toda dela. Agora, claro, que numa hora de espetáculo, a gente acaba focando um pouco também nessa relação, principalmente da família. A gente ficou muito focado na história com a relação familiar. Ela tem um pai que é um pai severo, que é o seu Gonçalo, e que deserda ela quando descobre que ela se alista, se veste de homem e vai se alistar. Então, essa relação que ela, né, tem com esse pai, eu acho que é o foco principal da história. A relação familiar. Ela perde a mãe muito cedo, ela tem 12 anos, 2 irmãos menores que ela teve que cuidar desses irmãos. E aí o pai se casa com a primeira madrasta, que é Dona Eugênia, e ela tem uma relação boa com essa primeira madrasta, mas essa madrasta também morre muito cedo, ou seja, são 2 baques para Maria Quitéria ainda criança. Então o seu Gonçalo casa-se de novo com Dona Maria Rosa, que é uma mulher que a gente faz essa referência até dos contos de fada, parece um pouco conto de fada, que é a madrasta má, né? Então essa mulher não se dá bem com a Maria Quitéria, talvez por isso a própria Maria Quitéria não queira ficar muito tempo em casa, não se dedique a esses serviços do lar, passa a boa parte do dia caçando, montando a cavalo, e isso dá a ela as habilidades que ela teve que mostrar quando se alistou, vestida de homem. Então tem essa relação, ela precisou mostrar que ela tem algum domínio com armas, que ela tem habilidade com montaria, para poder também ser aceita depois que ela foi descoberta depois do alistamento.
E a gente vive um momento, e que bom que a gente vive esse momento, de cada vez mais as mulheres buscarem o seu espaço, né? Mostrarem a sua força. Não deveria nem ser necessário em pleno 2024, mas infelizmente ainda é. Né? A gente sabe que as mulheres ainda têm desafios a enfrentar. Venceu muitos, mas tem muitos a serem vencidos ainda. E quando a gente fala a independência da Bahia é 1823. A gente está falando de uma época 200 anos atrás, né, da que a gente vive. E ver uma mulher, para aquela época, fazer o que fez a Maria Quitéria, o que é que você acha que traz de ensinamento para as mulheres dos dias atuais, né? Porque se hoje tem desafio, imagine em 1823, né? Ela foi uma grande referência, uma inspiração para todas as mulheres, eu acredito, porque realmente a gente hoje ainda vive um sistema, né? Um machista, patriarcal. Imagina naquele período onde a mulher não tinha direito a absolutamente nada. E de repente ela enfrenta a sociedade, enfrenta a própria família para poder se alistar com esse ideal, né, de lutar pela liberdade do país. Então, eu acho que as motivações, não só o ideal, mas também provar para a sociedade, provar para a própria família que ela não é somente aquela mulher, para não seguir essa condição de ficar seguindo prendas do lar, cuidando da casa, que as mulheres também podem ser mais do que isso, elas podem ser o que elas quiserem, na verdade, né? Eu acho que a grande influência de Maria Quitéria é essa. 200 anos atrás, dentro de um sistema tão machista e patriarcal, eu acho que ela prova que as mulheres, essas conquistas todas, né, que elas tiveram durante o processo histórico, eu acho que ela é uma precursora disso tudo. Fala um pouquinho pra gente do elenco também, quantas pessoas envolvidas na adaptação da peça e esse período também de preparação, né? Porque a gente vê o espetáculo pronto, a gente não imagina o quanto de trabalho já foi feito para aquela apresentação acontecer. Pra gente chegar a um resultado desse, a gente passa quase 2 anos de processo, porque a gente primeiro, por ser um fato histórico, a gente primeiro passa pelo processo de pesquisa, então tivemos muitos apoios de historiadores, de pesquisadores sobre a vida de Maria Quitéria, muitas referências que não são tantas, se a gente for buscar, né, em livros, a gente não tem tanto material sobre Maria Quitéria assim. Então a gente fez esse trabalho de pesquisa primeiro, aí conversando, determinando como seria o roteiro da história, aí eu passei a escrever o texto, que durei uns 3-4 meses fazendo esse processo, e a gente vai para o ensaio, que é mais ou menos 1 ano de ensaio para se preparar, os atores se preparam, são 7 pessoas no elenco fazendo, acho que uns 14, 15 personagens, então e a Maria Quitéria, a atriz que faz a Maria Quitéria em 3 fases da vida, ela criança, adolescente e no momento que ela vai para a luta, né, até esse momento que ela se alista. Então é muito complicado para um elenco tentar passar essa verdade, passar essa história, interpretar vários personagens ao mesmo tempo, ser diferente, um ator fazendo 3-4 personagens, fazer 3 personagens diferentes um do outro, né, com idades diferentes, situações diferentes. Então é um processo que é muito complicado, é puxado para o ator, para a direção. A gente sai 1-2 vezes por semana. Pergunta isso, a frequência, 2 vezes na semana. A gente tem geralmente, porque como eu tenho muitos grupos de teatro, a gente só tem um dia na semana, mas é um dia de 3 horas seguidas assim, de trabalho. Então a gente quando a gente está em processo de montagem de espetáculo, a gente tenta achar mais tempo aí para poder se organizar. Mas a gente também faz o espetáculo sempre com mais tranquilidade. A gente faz o espetáculo de 1 ano de processo justamente para ele amadurecer com o próprio processo, né? Então fazer o espetáculo é complicado. Você vê o resultado bonitinho lá, mas o processo é longo. E a gente tem uma equipe também que não só os profissionais do palco, né? A gente tem a pessoa que faz a trilha sonora, a gente tem a pessoa que faz o cenário, iluminação. Então, teatro também dá trabalho para muita gente, né? E todo mundo pagando imposto. Então, esse dinheiro também volta para a sociedade, né? Volta para a cidade também. Então, é importante promover teatro e assistir teatro, principalmente porque esse movimento de plateias que a gente tem hoje é o que está mantendo a gente vivo. Então, esse projeto que a gente tem, que a Feira Tem Teatro, o público está se renovando a cada momento. A gente está tendo por exemplo, o último espetáculo que nós fizemos foi Amor de Clarice Lispector. A programação era fazer 2 apresentações, nós fizemos 4. 3 no mesmo dia, porque todas as sessões lotaram muito rápido. E o nome eu acho perfeito, Feira Tem Teatro. É uma afirmação. Mas tem mesmo, porque a gente tem muita gente talentosa aqui, Sim, né? Sim, muita gente talentosa, e esse nome surge justamente dessa afirmação, porque as pessoas, feira não tem cultura, né? A pergunta, a questão é sempre essa, feira não tem cultura. Não, aí vem a afirmação, feira tem teatro, feira tem cultura, sim. E muita gente boa, né? Infelizmente, Feira de Santana tem ainda um pouco daquele complexo de vira-lata, de que o que presta é de fora. Mas eu acho que as pessoas já estão descobrindo os artistas da terra, já estão
fazer esse movimento de prestigiar quem é daqui e está reconhecendo esse talento. Que bom, isso é importante demais. Mas é uma luta, né? 32 anos de teatro nessa luta. Eu lembro que há uns 20 anos atrás a gente fazia espetáculo e nós tínhamos 3, 4 pessoas na plateia, mas a gente continuou persistindo. Isso, como é que tá o quanto que cenário, encher, né? o teatro ainda é um desafio e o quanto que se avançou nesse sentido? Sim. Tem melhorado? Muito, é um grande desafio. Como eu tenho 27 anos aqui de teatro, não sou daqui, mas eu tenho 27 anos fazendo teatro em Feira de Santana e como professor do Cuca também. Então, o próprio movimento do Cuca, Centro Universitário de Cultura e Arte, fez com que a gente tivesse um movimento grande de pessoas fazendo teatro e pessoas indo ao teatro. Aí criamos os projetos que é o Domingo Tem Teatro, Fenatifes, que é justamente esse trabalho de base, de fomentar a plateia, fomentar público. Também. Pois é, vai voltar esse ano, depois de uns 2 anos parados aí, a gente consegue retornar com o Fenatifes esse ano. Então, esse movimento de formação de plateia, ele foi muito importante. O Domingo Tem Teatro tem 20 anos. Então, as pessoas, né, as crianças que iam para o teatro, hoje frequentam o teatro adulto. Ou levam os filhos, ou levam os filhos para ver teatro. Então esse movimento é muito importante para a formação. E hoje a gente tem um público que é cativo, um público que gosta de teatro. E o bonito é que esse público está se renovando, porque o Feira Tem Teatro, em Amor, por exemplo, a gente já acaba reconhecendo o público, né? A gente, nossa, quem é esse público que está vindo para cá agora, que a gente nunca viu no teatro? Isso é importante. Bom demais. Giovanni, sempre muito bom ter aqui conosco. Fernando. Eu queria encerrar falando justamente como comprar o ingresso, né? Como adquirir dia 19 e 20. Próximo final de semana. Sábado e domingo próximo, Sexta e sábado. Sexta e sábado próximo, sexta e sábado, 19 e 20, às 20 horas, em ambas as apresentações no mesmo horário, é no Teatro do Cuca. Onde comprar? Preço, fala pra gente. Então, o teatro é super acessível, as pessoas às vezes não vão ao teatro pensando que é caro. Não, a gente faz projetos justamente de fomentar a plateia, de público realmente ir. A gente está vendendo ingresso antecipadamente através do Simpla, e no Simpla, se você compra lá, você paga meia para todos. Então a gente está com essa promoção de se comprar antecipado, o valor é R$20, é meia para todos. Na bilheteria, no dia, a gente tem a inteira e a meia. Então é muito mais vantagem você comprar no Simpla, por favor. 50% de Exatamente. aí, né? Se você quiser acessar o link, nós temos as redes sociais. Por favor, sigam a gente para saber toda a programação de teatro. O @Feira Tem Teatro, para poder acompanhar a programação de Teatro Feira de Santana, e lá você tem um link também para poder fazer a compra do ingresso. Show de bola. Giovanni, sempre bom ter valeu, Fernando. Eu que agradeço por essa abertura aqui do espaço pra gente do teatro. É importante a gente estar sempre, né, com essa relação aqui aberta, com as portas abertas com o jornalismo, e a Princesa sempre apoiando a gente. Sem dúvida. Começamos então com o nosso querido Giovanni Mascarenhas, diretor do espetáculo Quitéria, diretor teatral aqui em Feira de Santana, já há muito tempo, 27 anos nessa brincadeira. Em Feira. Em Feira. Anos de teatro. Em Feira com o Cuca, dando aula no Cuca. Tenho 27 anos, vai fazer 28 agora. Imagina. Mas eu tenho 32 porque eu comecei em outra cidade, comecei em Itaberaba, lá com um grupo de teatro que existe até hoje. Pois é uma luta, é um guerreiro mesmo, viu? Tanto tempo de teatro, é uma luta. Bom demais tê-lo aqui conosco, muito sucesso para vocês. Obrigado, valeu. Obrigado aos ouvintes aí, um bom dia a todos. Maravilha, começamos então com o Giovanni Mascarenhas, né, diretor do espetáculo Quitéria, que vai estar em cartaz sexta e sábado próximos, 19 e 20, no Teatro do Cuca, aqui em Feira de Santana.